Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? Amados irmãos, a leitura bíblica está em Jó capítulo 4, capítulo 15 e capítulo 22. Nós vamos estudar dentro dos 3 tópicos a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Amados irmãos, nós estamos estudando a partir de agora a teologia dos amigos de Jó. E quando nós estamos estudando os 3 amigos de Jó, onde um por um vai mostrar a sua doutrina. Qual é a doutrina de Elifaz? Então, um deles vai dizer: Jó está sofrendo porque ele está em pecado. O outro vai dizer: Jó está pobre por causa do pecado dele. E esse amigo diz que o justo não pode ficar pobre. Outro diz: não pode ficar doente porque é pecado. Não pode ter problemas. Então são teologias, doutrinas dos 3 amigos de Jó. E a gente observa que no início a gente viu que Deus disse, atestando que Jó estava sofrendo sem causa. Amém? Então a gente tem que estudar o capítulo 4 em diante, onde começa a falar sobre os amigos de Jó. E temos que ter muito cautela a aprender as palavras que estão no livro de Jó. Quando é Deus falando, ou quando é o homem falando, ou quando é Satanás falando. Nós temos que aprender tudo isto. Logo agora, de início, eu gostaria de deixar bem claro um versículo lá no finalzinho, Jó, capítulo 42, versículo 7, que diz o seguinte, veja lá: Deus condenando a doutrina de Elifaz, e disse que era a doutrina de demônio, quando ele disse assim, não disseste de mim, porque Deus viu lá no capítulo 4, olha aqui, Jó capítulo 4, certo? A partir do versículo 12 até o versículo 16, ok? Que tinha um espírito lá. Deus viu que o diabo estava lá. Então veja, o cercado foi aberto, o diabo estava lá pertinho de Jó, ele tentou a mulher e não conseguiu, agora vai tentar os amigos de Jó, ok? Nós temos 3 aqui, mais um aqui. Então ele vai tentar os amigos de Jó para que Jó blasfeme contra Deus. Então o diabo estava bem pertinho de Jó. Então ele sai aqui da doida, entre aspas, que Jó disse, assim como falas tu, assim como fala tu, assim falas doido, as insensatas. Aqui, ele saiu daqui porque estava instigando Jó a amaldiçoar, usando a mulher. Agora, Satanás vai usar os 3 amigos de Jó. Veja, desde o capítulo 2 até o capítulo 40, aqui é o segundo round, ok? Tudo isto é Satanás tentando acabar com Jó, fazer com que ele negue o seu Criador. Então veja, Deus, ele condena a teologia de Elifaz. Você tem que ler a Bíblia e ver o que é que está sendo colocado. Tem verdades? Tem, mas está sendo mal aplicado. Se está sendo mal aplicado, Deus não está nesse negócio. Pode ter verdade como for, mas se não tiver a graça, não há verdade que Deus o aceitará. Porque a verdade não pode ser verdade sem antes não ser graça. Porque Jesus veio em graça e verdade. Quando Elifaz veio trazendo as verdades, ele veio trazendo num contexto
ao modelo de Satanás. Quando Satanás viu Jesus e lá no pináculo do templo disse: salte daí para baixo, porque está escrito, o diabo usou verdades bíblicas para derrubar Jesus. Amém? Então vamos lá? No capítulo 4, nós temos o diabo sendo o sedutor das doutrinas de Elifaz. É ele quem está por trás, tanto da mulher de Jó, como agora dos amigos. E a gente tem que ler esses versículos aqui, do capítulo 12 ao 16. O espírito oculto que o Elifaz viu, que ele ficou calado, ele era para ter repreendido. Ele deixou o espírito falar. Esse espírito aqui era o diabo, era Satanás. Irmãos, a gente não pode ter comunicação com demônios. Nós temos que repreender. Foi Jesus que disse: em meu nome expulsarão demônios. Nós não podemos ficar calados, porque quem está calado consente. Nós temos que expulsar quando vier na nossa mente, porque muitos são endemoniados porque eles aceitam na mente a atuação demoníaca. Foi ele quem disse, um sussurro no meu ouvido. Ele que falou, que quase que viu o diabo, porque ele veio, passou na sua frente e estava ofusco, ou seja, não dava para conhecer o semblante. Veja que o diabo trabalha com ocultismo. Então, Deus ficou irado com exatamente Elifaz. Lá no capítulo 42, versículo 7, vocês observam que Deus está irado porque ele deixou ser levado por Satanás. Porque Satanás estava bem pertinho de Jó. Foi Satanás que colocou exatamente a doença dos pés à cabeça, maligna. Foi Satanás que usou a mulher. Foi Satanás que usou Elifaz. Veja exatamente nos capítulos posteriores. Então, meus irmãos, o diabo sabia muito bem que os amigos de Jó eram super inteligentes. Inteligente de tal maneira que também Jó era inteligente. Por isso que os seus amigos eram inteligentes, porque Jó, ele não tinha o dinheiro apenas, ele também tinha cultura. Os amigos de Jó eram gênios, filósofos, eram pessoas sábias. Então o diabo diz, então vai ser com esses mesmos que eu vou tentar fazer com que Jó blasfeme contra Deus. Então, meus irmãos, nós estamos estudando esta lição com base no capítulo 4 em diante, aonde nós vamos observar que, veja, o que adianta quando nós estamos vendo Elifaz ou falar de verdades, porque ele vai falar de verdades, só que no contexto de exatamente como o diabo faz com Jesus. Sutileza, a mistura de verdades com mentira. Quando ele usa verdades para iludir, para levar ao suicídio, para o matá-lo. Estes são contextos de verdades que o diabo utiliza. Se esse diabo viesse só com mentira, ninguém o aceitava. Por isso que ele usa verdades, para enganar os incautos e desavisados. Então veja, meus irmãos, a aula de hoje mostrando exatamente nosso capítulo, lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Então, vamos estudar a partir de agora o discurso de Elifaz, ok? O discurso de Elifaz. Apagando aqui. Veja que ele teve o primeiro discurso, depois o segundo discurso. Nós temos aí na revista 3 capítulos. Nós temos o capítulo de número 4, capítulo 15 e capítulo 22. Veja os discursos de Elifaz nesses capítulos. Então veja lá, o discurso de Elifaz, ok? O discurso de Elifaz. Discurso de Elifaz. Depois nós temos bem por aqui a justiça retributiva, que aqui o diabo vai tirar de fora do contexto, porque não está sendo aplicado de uma forma justa, esta justiça da lei da semeadura. Porque Jó está sofrendo porque ele tem algo errado nele.
Por isso que ele está colhendo o que plantou, mas está sendo usado de uma maneira injusta. Amém? O que é que nós estamos querendo mostrar? É que Deus, ele estava vendo o Espírito na vida de Elifaz. E que tudo que estava sendo produzido, como hoje produzem as seitas, as heresias, para destruir o justo com mentiras, mas coloca no meio verdades. Como é que faz as testemunhas de Jeová? Elas colocam uma brochura e na capa diz lá, deve-se crer na Trindade? Não foi isso que Elifaz fez, usado? Muitas perguntas para Jó, dentro do contexto errado, mesmo usando verdades, não dá para usar a verdade num contexto errado. Deus diz que não é ele. Pula daí, porque está escrito que os anjos vão te acolher pelas mãos e você não vai tropeçar em pedra, Jesus. O diabo falou verdades do Salmo, mas mal aplicada esta verdade. Agora veja, Elifaz estava todo errado. Não adianta dizer verdade que ele estava dizendo alguma coisa boa. A coisa boa que ele estava trazendo era para trazer o mal. Então essa coisa boa não é boa, porque ele estava todo errado. Porque usar a verdade para induzir ao erro não é Deus. Então verdade, ela sempre será verdade. Mas qual é a sua aplicação? Qual a aplicação da verdade? Não adianta estudar o livro de Jó se você não tem exatamente essa paciência de ler mais de uma vez. Você tem que ler 2, 3, 5, 10 vezes. O Espírito de Deus o ajudará a entender as verdades do livro de Jó. Você tem que entender se é Deus que está falando, se é o Espírito que está falando, ou se é o homem que está falando. Temos que entender. O Espírito de Deus ajuda, ele tem dó, compaixão, e na 10ª vez que você lê o mesmo texto, Deus tem misericórdia e ajuda na compreensão. Veja. Outra forma de fazer as pessoas pecarem é ilusão da verdade. O que é ilusão da verdade? É quando as pessoas repetem várias vezes a mesma coisa, sendo esta mesma coisa mentira. Uma mentira repetida 20 vezes, ela torna sendo verdade para aquela pessoa. É igual, por exemplo, as testemunhas de Jeová, Jesus voltou em 1914. Até hoje o papagaio ainda continua nas portas. Jesus voltou em 1914. Então, uma mentira repetida várias vezes, cuidado. Então, temos o segundo discurso de Elifaz. Elifaz ataca Jó. Irmão, não é brincadeira. A gente pensa que Elifaz, o diabo está usando as faculdades mentais de Elifaz dentro da sua sabedoria para atacar Jó. Assim também Deus usa as pessoas dentro da sua capacidade de sabedoria. Deus chamou Paulo, Deus chamou Pedro. Paulo deu 13 cartas, mas Pedro deu só 2. Depende de acordo com a capacidade. Glória a Deus. Então, na aula extra que a maioria está perdendo, nós estamos profundo no assunto. Vocês podem entrar aqui, no Zap 85, 991 28 12 60. Nós estamos esmiuçando o texto de Jó. Entre em contato conosco. Sim, você será grandemente abençoado com conteúdo. Irmãos, eu tenho que pagar? É um investimento de qualquer valor. Você já tem todas as aulas do trimestre. Glória a Deus. Veja. Aí nós vamos aprender que Jó pediu exatamente um advogado. Ele pediu um intercessor. Ele fala do Filho do Homem, mas também fala de alguém que vai diante de Deus contender, advogar. Ele fala do Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito Santo advogado, o Consolador. E ele fala de Jesus. Amém?
Então veja que dentro do contexto do livro de Jó, a gente também vê uma aparência muito com o livro dos Salmos, no sentido da parte messiânica. Porque, meus irmãos, é o Espírito de Deus que está no Antigo Testamento, irmãos. Ele vai usar o salmista, ele vai usar o Jó. E sempre ele vai usar com a capacidade de levar o Messias, porque este é o desejo de Deus. O salmista vai falar como se fosse para ele e para nós, mas nós temos que ver que é o Espírito de Deus levando ao Messias, as profecias messiânicas. Paulo sabia muito bem disto, quando ele disse, lá na carta, quando ele fala, descendo cativa ao cativeiro. O que é isto? Foi Jó quem falou. Jó disse que quando ele estava nos ferrolhos do Hades, ou do Seol, porque é a língua hebraica, nós estamos no Antigo Testamento, então ele tinha a esperança de que Jesus vinha até lá. Parece que eu estou vendo o Jó segurando nos ferrolhos do Seol, lá dentro, esperando Jesus entrar, esperando Jesus tirar Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Jó estava nos ferrolhos do Seol. Entra Jó para dentro. Eu quero ficar aqui, porque eu vou ser o primeiro. Na hora que ele abrir, eu vou sair. Então, este é o cenário da aula. O cenário em que o diabo ataca Jó, certo? Usando um amigo chamado Elifaz. Não esqueça disto. Não esqueça. Se você esquecer, você vai atribuir as palavras de Elifaz a Deus. E não é de Deus, porque está debaixo do controle do diabo, de Satanás, ok? Porque Deus lá no capítulo 42 vai dizer que Elifaz falou sem as palavras saídas de Deus. Veja que foi mal colocada. Então, começando a aula, vamos lá? Começando a aula agora. Glória a Jesus. Veja, Jó capítulo 14, melhor, capítulo 4, versículo 12, vamos lá. Jó 4 e 12. Veja que chegou na mente de Elifaz uma palavra. O demônio atua na mente, irmãos. Esse negócio de dizer que o demônio só está na macumba, o demônio só está ali. Não, o demônio atua na mente. Ele procura brecha, ele procura a porta. Quando a porta não é o pai, ele procura a mãe. Quando não está na mãe, ele procura o filho. Ele procura entrar, nem que seja no rato da casa. Então, precisamos ter o espírito de discernimento, porque o diabo ele vem. E muitas das vezes o diabo quer se encarnar e não consegue. Aí ele usa a possessão demoníaca. Aí o Elifaz, ele diz que ouviu uma palavra na mente. Isto foi quase audível, irmão. Foi quase audível. Parece que Satanás estava encarnado ali, já em alguém, porque ele ouviu sussurro no ouvido. Versículo 12 do capítulo 4. Aqui é uma opressão demoníaca. Quando o diabo ataca, junto com seu demônio, a vida de Elifaz. No versículo 13 do capítulo 4, bem aqui, verso 13. Veja, entre os pensamentos das visões da noite. Entre os pensamentos das visões da noite. O que foi que aconteceu? Ele caiu no sono profundo. Isto foi de madrugada. Veja como é que o diabo atua. De madrugada, entre os pensamentos da noite, de madrugada, quando o diabo havia saído da mulher, porque não deu certo com ela, ele achava agora que com os amigos vai dar certo. Então, ele ataca covardemente dentro da escuridão noturna e vai atacar a alma. Porque na noite noturna, quando se dorme, o ataque é na alma. Porque a pessoa está dormindo no corpo. Veja, quando o sono profundo cai, irmão, isso aqui é terrível, irmão. Satanás covardemente foi na escuridão da alma. Nenhum homem serve a Satanás em plena consciência. O diabo ele não entra sem que as pessoas o permitem.
Essa permissão é mental, é na mente. Aquelas setas, aquelas palavras, aquilo que vem para você querer fazer alguma coisa. Então, a mesma coisa, aceita Jesus como teu Salvador. A pessoa precisa aceitar. Jesus não entra, você tem uma porta, a chave está com você, está dentro de você. Jesus bate na porta. Assim também o diabo, ele não entra assim, numa pessoa em plena consciência. Satanás, ele cirandou, na verdade, com Elifaz. Porque o diabo queria cirandar com Pedro. Mas ele cirandou com Elifaz. Quando Satanás tinha dado uma volta lá pelaquela, entre aspas, que o Jó disse, assim como fala, tu fala doida. Então ele foi até os amigos de Jó, tá certo? E vai começar a chamada teologia de Elifaz. Lição de número 6, a teologia, a doutrina de Elifaz. Então, nunca esquecer, quando você ouviu Elifaz falando, nunca esquecer que ele está sob orientação de um espírito maligno. E o espírito maligno, ele trabalha com ocultismo. Ele usa os sensores da vida humana. Em Elifaz, ele usou a mente, a audição, trouxe medo. Então, o diabo estava preparando o seu caminho para chegar na vida dele, com medo. Então, o medo é um preparo para a chegada do diabo. Terrível, né? Então, os sinais sensoriais da presença do diabo na vida de Elifaz. Veja, versículo 15. Jó, capítulo 4, versículo 15, bem aqui. Leia. Então, um espírito, olha aí onde estava o diabo. Um espírito passou diante do meu rosto, e arrepiando. Então, veja, versículo 16. Deteve de mim, mas não conheci o seu semblante. Olha como ele trabalha com ocultismo. Verso 16. E não conheci o seu semblante. Um vulto. Isso aqui, Deus tinha permitido que o diabo atacasse Jó, meus irmãos. E o diabo estava perto de Jó. Atacou a mulher, não conseguiu. Atacou agora os amigos. E no silêncio, aqui é que está. Veja o texto. Se não tiver no seu texto, me perdoe, mas está no meu texto. No silêncio, ouvi uma voz que dizia. Ele deixou o Satanás falar. Nunca deixa o diabo falar. É isso que ele quer. Ele quer falar lá nas doutrinas erradas. Ele quer falar nas macumbas. Enfim, ele quer falar até na nossa igreja. O diabo, ele quer ter vez e quer ter voz. Repreenda no nome do Senhor Jesus. Amém? Veja o começo da história. Capítulo 4, versículo 4. Uma acusação que a gente vê nas palavras de Elifaz com um fundo de verdade. Então, as palavras de um conselheiro, que no caso de Jó, vai servir só para ele e não para os outros, porque eles vão rejeitar as palavras do próprio conselheiro. Então, aqui nós observamos que ninguém pode enfrentar os males da vida, certo? Quando você não enfrenta a sua própria luta. Glória a Deus. O temor a Deus vivido por Jó era a razão de seu sucesso. E a sua esperança do Messias era a sua glória. O temor de Jó foi base de acordo com Deuteronômio 14, 24, onde ensina a Bíblia que devemos temer a Deus. Então, veja, Jó capítulo 4, versículo 7, o que é que diz lá? Traz-me à luz a memória, quem pereceu sendo inocente? Isto aqui já começou, veja, logo no capítulo 4, versículo 1, no começo aqui do versículo 1, Elifaz diz, preste atenção, meu irmão, você tem que ler os textos devagar. Eu li várias vezes, irmãos, várias vezes.
Você tem que ler várias vezes. Não é ler e sair logo chutando os baldes. Não, você tem que ler várias vezes. Traz luz à tua memória. Quem pereceu sendo inocente? Ou em que lugar o reto foi destruído? Isso aqui são as palavras de Elifaz. Bote na sua mente, nunca esqueça que as palavras de Elifaz estão sob o controle de Satanás. A doutrina que nós estamos vendo aqui, veja, de Elifaz, ele está indo até lá no jardim do Éden, quando Deus disse que vai nascer um. Aí ele diz assim, ó, quem pereceu sendo inocente? Esse Elifaz, ele não sabia ainda da vinda do Filho de Deus. Este é o inocente. Morreu sem pecado. Aí ele pergunta, quem pereceu sendo inocente? Deus cumpriu a sua promessa lá do Gênesis 3:15, que ele vai enviar um que não vai ter pecado? Porque tu, Jó, tem pecado. Ele está acusando Jó de pecado. Ou que lugar o reto foi destruído? Aí veja que negócio vai pegar. A doutrina da semeadura está em Jó 4:8. A doutrina do juízo de Deus está em Jó 4:9. Aí Jó 4:11. Nós estamos indo aqui, versículo por versículo. Jó 4 e versículo 11. Amém? Não é Bíblia que a gente quer estudar? É isto mesmo. O leão velho perece pela falta da presa. O leão velho. Então aqui é tipo de Satanás da carne. Aqui, ou você deixa o leão se alimentar, ou deixa a pombinha, símbolo do Espírito Santo, se alimentar. Então, na falta de alimento, os demônios, eles ficam dispersos, pois não tem alimento. Então, Satanás é vencido quando nós deixamos de prover o seu alimento, a carnalidade. Entendes? Então veja, no versículo 8 do capítulo 3, já chegamos no capítulo 3. Aqui, ó, é o capítulo anterior ao 4. Capítulo 4, corrigindo. Versículo de número 14. Ok? Veja, o medo se apoderou de mim. Isto é Elifaz falando. O Elifaz falando. Ainda teremos a resposta de Jó. Aqui veja que a comissão de frente de Satanás é o medo. Ele usa o medo para chegar na pessoa. Viu? Para atacar os seus sensores. Visão, audição, olfato, paladar. Então, ele usa a fraqueza do homem para abrir portas para a atuação dele, a atuação de Satanás. Então, por isso, o fraco, ele tem que procurar Deus. E diante de Deus, quando ele está fraco, ele está forte. Então, veja os sinais sensoriais da presença dos demônios no capítulo 4, versículo 15. Indo de versículo a versículo. Então o Espírito passou diante do meu rosto, arrepiando-se os cabelos da minha carne. Depois, verso 16, olha, deteve-se diante de mim, está falando do diabo, mas eu não pude reconhecer o seu semblante. Ora, irmão, o diabo ele vem disfarçado, ele não vai dizer que é o diabo. Ele vem, e o texto é maravilhoso, porque Deus revelou no capítulo 4 que o diabo estava presente na história de Jó, desde o capítulo 2 até o capítulo lá 40, quando o diabo ainda estará procurando, através dos amigos, derrubar Jó. Isso aqui é o segundo round, ok? Porque o primeiro, ele já perdeu há muito tempo. Nós estamos estudando na aula extra. Venha participar conosco aqui, ó. Então veja, meus irmãos. Ó, Satanás, ele não revela a sua verdadeira
identidade. Quando você lê o Salmo 68, versículo 21, vocês vão ver alguma coisa sobre esse assunto. Agora veja a doutrina dele. O homem mortal pode ser justo diante de Deus? Aquelas perguntas, meu irmão, caprichosas das seitas, das heresias, deve-se crer na Trindade? É uma pergunta que as testemunhas de Jeová faz. E para elas, com certeza, essa pergunta é sutil. Olha a pergunta do Elifaz, capítulo 4, versículo 17, bem aqui. Veja, o homem mortal pode ser justo diante de Deus? O homem pode ser puro diante do seu Criador? Então, qual é a doutrina de demônio aqui? Anote aí, número 1, que o homem não pode ser justificado diante de Deus. Leia o texto. Número 2, que nenhum homem pode ser puro diante de Deus. Isto são as doutrinas do demônio, viu? Que Deus não confia nos seus servos. Isto você pode ver no versículo de número 18, viu? Verso 18. A gente não lê Bíblia, a gente fica só ouvindo, tem que ler Bíblia. Verso 18. Eis que em seus servos ele não confia. Olha, irmão, quem foi que disse que Deus não confia nos seus servos? O Apocalipse foi revelado a quem? Lá em Hebreus diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. E Jó não era servo de Deus? Então veja que o diabo está acusando Jó, dizendo que Deus não confia no seu servo. E os seus anjos imputam fraqueza. É uma desculpa esfarrapada. O diabo está tentando se justificar, porque ele caiu e está atribuindo a Deus a falta. Veja como é. Ele diz, também ele colocou fraqueza nos anjos, por isso que os anjos caíram. Eles estão dizendo, o diabo está ensinando que ele está naquele estado porque Deus colocou uma fraqueza. Não é terrível, né? A gente lê assim, não entende, né? Mas você vai entender, em nome do Senhor. Então veja, uma nova doutrina demoníaca, no versículo 19. Bem aqui, ó. Versículo 19. Bíblia aberta na mão, caneta e papel. Eis que, menos ainda confiará nos que habitam em moradas de barro, cuja origem está no pó. Mais uma doutrina. Por quê? Porque ele está mostrando aqui os demônios, usando as palavras de Elifaz, acusando Jó, ok? Porque Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, a casa caiu em cima dos filhos, e menos ainda confiará nos que habitam em moradas de barro. Primeiro ele fala dos anjos, que Deus colocou fraqueza. Deus imputou fraqueza nos anjos.